Pessoal, sejam bem-vindos a mais um BH Podcast, o seu podcast, o podcast de Belo Horizonte. E hoje nós vamos conversar aqui com dois convidados que, assim, eu tenho certeza que esse conteúdo de hoje vai ser útil para você. Eu tenho certeza que no seu dia a dia, tudo que a gente vai conversar aqui hoje vai ser útil de alguma forma, seja por algo que você já sabe, já identificou que você precisa, ou algo que você vai descobrir aqui nesse episódio. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu quero deixar um recado para você. Já pensou em participar de um podcast, contar a sua história e divulgar a sua empresa? Você pode tudo isso e muito mais participando de uma entrevista patrocinada aqui no BH Podcast. Clique nesse link e saiba mais. Converse com a nossa equipe e conheça o Estúdio RVL e grave o seu podcast. E é isso aí, hoje nós vamos falar sobre terapia capilar e vários outros assuntos com os nossos convidados, Luciana Saliba e Marcos Vinícius. Sejam bem-vindos. Obrigada. É isso Prazer aí. nosso. Muito bom receber esses profissionais aqui. Eu vou apresentar eles para vocês conhecerem um pouco melhor o assunto que a gente vai tratar hoje. Olha só, Luciana Saliba é dermoterapeuta capilar com 18 anos de experiência. É especialista em tratamentos relacionados a patologias capilares como alopécias, dermatite seborreica, inflamações do couro cabeludo, psoríase, queda, calvície e desenvolvimento capilar. É isso mesmo, Luciana? É isso mesmo. Muito bom. São vários termos técnicos aqui, mas que a gente vai explicar um por um hoje para você que está ouvindo esse podcast ou assistindo, identificar se você tem algo que precisa desse auxílio com a terapia capilar ou se você já pode entrar em contato agora com a Luciana Saliba e saber mais sobre a sua situação. E além disso, nós estamos aqui também conversando com Marcos Vinícius, que é empreendedor, dermoterapeuta capilar, sócio e esposo da Luciana Saliba. É especialista em tricologia integrativa e juntos conseguiram superar a pandemia e viram sua empresa crescer 300% em 12 meses. É isso É aí. isso aí. Que isso, hein? Não, já vi aqui que o assunto de hoje a gente vai tratar sobre dermoterapia capilar e empreendedorismo, né? Porque não é É só isso sobre a aí. empresa, mas também sobre o quanto vocês ajudam pessoas. Verdade. Muito bom. Então, para a gente entender um pouco sobre essa área, em primeiro lugar, é um prazer receber vocês aqui no Estúdio RVL, aqui no BH Podcast. E eu já fiquei curioso com um detalhe. Porque quando a gente fala em dermoterapia, né, uma dermoterapeuta, a gente ouve falar muito sobre a parte de estética do cabelo, né, a parte de beleza, onde a gente corta o cabelo, faz a barba, pinta o cabelo. Mas e aí? Qual que é a importância da dermoterapia capilar? Eu vou deixar para a Luciana começar falando, mas antes eu queria quebrar o protocolo um pouquinho e te dar um presente, Que que é um legal! kit para você poder tratar em casa o seu couro cabeludo, seus cabelos, para você não ficar careca, Ó, tá bom? nossa, já gostei demais do presente. Muito obrigado, Marcos. E olha só, deixa eu mostrar aqui, né? Luciana Saliba, terapia capilar. Olha só. Gente, que Lembrando legal, aí hein? que couro cabeludo também é pele e precisa ser tratado. Então a gente trouxe esse kit, que é um kit específico para o couro cabeludo. Que legal. E é um kit completo, né? Eu vi aqui que são 3 potes. Isso. Me explica mais qual que é a utilidade de cada um. Já vou aproveitar aqui para explicar os detalhes. Ah, e eu vou deixar uma foto lá no Instagram para vocês já seguirem, né, o arroba do Instagram, do perfil deles, mas também conhecerem esses produtos aqui. Isso aí. Então, esse produto é. Normalmente, quando a gente fala de saúde capilar, né, para que a gente possa ter fios saudáveis, nós precisamos ter o couro cabeludo saudável. Visto que a gente, normalmente, as pessoas compram produtos para os fios. Ah, lavei meu cabelo ficou macio, é isso que importa. Não, a gente precisa cuidar de dentro para fora. Esse produto, ele vai, né, nos proporcionar a saúde do couro cabeludo, visto que ele contém aí argila verde, que ele é antibactericida, fungicida, ela vai fazer um controle aí da nossa microbiota, né? Muito bom. É, arnica e melaleuca, que são anti-inflamatórios, o alecrim, que é o nosso minoxidil aí natural, todo o produto é à base de óleos essenciais, tá? Então nós vamos trazer Legal. aí essa calmaria, esse controle desse manto lipídico para que a gente possa aí ter menos queda de cabelo, mais saúde capilar e fios ainda mais saudáveis e bonitos. Muito legal, muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Luciano. E olha só,
aqui um condicionador purificante, aqui um tônico restaurador e aqui um shampoo energizante, ou seja, não é só um shampoo e só um condicionador, né? Eu vi que é algo especial aqui. Muito obrigado, viu? 95% desse produto é bases naturais. Deixar isso bem claro. 95%. Já me chamou a atenção aqui. O minoxidil, eu fiz uma pergunta ali no início, mas já começaram a surgir algumas ideias aqui de perguntas, né? O minoxidil é muito utilizado aí, principalmente por homens, né? Na barba, no cabelo. Você comentou sobre um minoxidil natural? No caso, o óleo essencial de alecrim, ele vai ter o efeito do minoxidil. O que é o minoxidil? Ele é um vasodilatador, tá? Para que... Aí falando tecnicamente, né? Lá dentro da papila dérmica, onde funciona todo o nosso sistema de matriz de produção de fios, né? A gente precisa irrigar muito sangue dentro dessa papila dérmica para que nossos fios cresçam fortes e saudáveis. O que o minoxidil vai fazer? Ele vai vasodilatar nossos vasos sanguíneos para que possamos ter um aporte maior de sangue lá dentro do folículo piloso. Contudo, é um nutriente natural que eu preciso, meu próprio sangue, para fortalecer o meu folículo e, contudo, eu vou ter menos queda de cabelo. Muito bom. Então, alecrim, olha só que princípio ativo interessante. Eu nunca E tinha ouvido natural. falar, natural. E eu tinha perguntado um pouco antes aqui, né? Porque as pessoas se preocupam muito com a parte estética, né? Eu acredito que todo mundo que nos assiste aqui, estão escutando, ouvindo esse podcast, eles em algum momento do dia eles pararam ali para arrumar o cabelo, seja homem, mulher. E eu queria ouvir de vocês, qual que é a importância da terapia capilar? Vamos lá, Marcos. Olha, a terapia capilar, ela, principalmente depois da Covid, né? Ela se tornou cada dia mais essencial. O pessoal não... Porque você, na escola, né? Eu costumo dizer lá nas nossas consultas que na escola você aprende... Tem profissional de dentista que vai lá ensinar a escovar os dentes. Tem corpo de bombeiro que vai ensinar primeiros socorros. Várias coisas você aprende, né? Com seu pai, com sua mãe dentro de casa. Mas a pergunta que eu sempre faço para todo mundo é: quando conversaram com você ou te ensinaram a cuidar, para você ter cuidado do couro cabeludo? Nunca, né? Sempre foi No meu falado. caso, eu nunca tive uma orientação direta assim, né? Só a orientação, tem que ir lá cortar o cabelo. Isso. E tem que lavar o cabelo, né? Só isso. Exatamente. Mas então ninguém se preocupa em cuidar do couro cabeludo, cuidar de dentro para fora. E passar dos tempos, as pessoas cada vez mais vão perdendo cabelo, vai tendo novos problemas capilares, uma queda, uma dermatite, psoríase. E principalmente depois da pandemia, onde todo mundo ficou bastante estressado, a terapia capilar ganhou um mercado, ganhou uma forma de aparecer muito grande, porque ela traz solução para esse tipo de problema. Então a terapia capilar Uma solução natural, é né? uma solução natural, a terapia capilar ela vem para poder devolver para as pessoas saúde saúde e qualidade no couro cabeludo e nos fios. Muito bom. Você comentou sobre o pós-pandemia, né? Esse pós-Covid. Muitas pessoas comentaram que perceberam o fio do cabelo às vezes mais fino, mais ralo, menos cabelo. Pessoas às vezes que tinham cabelo, né, mais cheio, principalmente mulheres, notando às vezes uma queda. Isso é só uma percepção ou é algo que realmente aconteceu? Vocês notaram isso no dia a dia de vocês? Ah, demais, né, amor? É muito. A pandemia, bom, quando veio a pandemia, tudo parou, né? Tudo parou. Os nossos pacientes, clientes pacientes, eles pararam de realmente frequentar o espaço porque era uma coisa muito estranha, ninguém sabia com o que estava lidando. Contudo, houve até um aumento até de crianças dentro da clínica após a pandemia. Por quê? Porque devido ao fato de ficar muito dentro de casa, não ter mais contato com pessoas, mudou toda essa uma rotina, né? Então, a necessidade desse cliente paciente de procurar a terapia capilar pós a Covid foi muito grande. Por um instante, a gente não sabia como lidar, como que nós vamos fazer, que é uma coisa muito diferente. Normalmente, quando o cabelo cai, porque a Covid, ela está muito ligada à queda capilar. Então, quando o cliente nos procurava em relação à queda capilar, ele pegava o Covid hoje, dava uma semana, 10 dias, o cabelo já estava caindo. Lembrando que, após o processo de um agente causador de queda de cabelo, vamos supor, eu passei por um estresse, meu emocional está abalado, tomei uma medicação, existe um processo para esse cabelo cair. Ele demora aí de 3 a 6 meses após o agente causador.
Então, por exemplo, eu fiz uma cirurgia, ganhei um bebê. Eu ganho um neném. Normalmente, essa mãezinha ela vai ter aí a perda dos fios a partir do 4º ao 6º mês. Por quê? Porque houve um agente causador há 3, 4 meses atrás por causa do parto, tá? O estresse do parto, né? O estresse do parto. E aí vem essa questão de dormir menos, não come direito, o neném tá amamentando. Então, esse estresse, esse emocional, provoca essa queda. Então, ou seja, lá no dia do parto, já houve um estresse, o meu cabelo, o meu fio, ele já desprendeu da papila dérmica e ele, para percorrer esse percurso até sair do meu couro cabeludo, ele demora aí de 3 a 6 meses, tá? Com a Covid, isso não procede. A Covid é impressionante. Você pega o Covid, dá 7 dias, esse cabelo já está caindo. Por quê? Porque o Covid, ele age lá dentro do folículo piloso, nas células queratinosas. Então, ele acelera esse processo muito rápido de queda de cabelo. Então, até isso, essa doença trouxe, assim, queda de cabelos muito mais intensas, né? intensas e muito rápidas. Olha só, eu não sabia dessa situação, né, de forma tão clara, assim, tão técnica. Por quê? A gente conversa com algumas pessoas e fala, nossa, eu percebi isso, mas eu acredito que falta essa orientação ainda, né, do o que acontece. E você explicou muito bem. Agora, em relação à Covid, né, quando a pessoa ela passa por esse momento de estresse, não quer dizer que a Covid, aliás, que a queda ou enfraquecimento capilar ali da Covid é só em relação ao estresse. Tem algo diretamente relacionado à doença também, né? A pegar os sintomas. É um sintoma da Covid pós a cura. Seria mais ou menos isso, pelo que eu entendi? É porque o que que é a Covid? Quando você pega a Covid, o seu corpo vai lutar contra esse vírus que está no seu corpo. De que forma? Ele mostra uma inflamação, né? Então, o seu corpo Sim. inteiro vai ficar inflamado. E o primeiro sintoma que você vai logo saber, né, é que o cabelo começa a cair, a unha começa a ficar enfraquecida. Normalmente, qualquer tipo de doença que você tem, o cabelo e unha são os primeiros a dar resposta. Da resposta, né? E aí, a Covid é tão agressiva, a inflamação é tão agressiva, que ele não respeita essa pausa de 3 a 6 meses para o cabelo começar a cair. Uhum. Em uma semana ele já começa a cair. E aí as pessoas começaram a se antenar. Opa, meu cabelo tá caindo, o que que tá acontecendo? E aí começou a procurar ajuda. E aí a gente se encontra aqui, nós, terapeutas capilares, dermoterapeutas capilares, para poder ajudar essas pessoas aí. Muito bom. E pra gente já, antes de continuar o assunto, né, que tá, assim, bem interessante, eu tô vendo que a gente vai estender aqui por várias linhas, né, tanto do empreendedorismo quanto desse esclarecimento. Mas qual o Instagram de vocês para quem quiser acompanhar o podcast e já seguir vocês? @Luciana Saliba, terapia capilar. Muito bom. E vocês estão aqui em Belo Horizonte, né? O podcast, Isso. o BH Podcast, Isso. traz empresas de Belo Horizonte para compartilhar essas informações. Vocês estão em qual endereço para quem já quiser identificar, falar assim, opa, eu preciso de entender se eu preciso. E esse é até o próximo tema, quem precisa ou não. Mas qual endereço vocês estão? Eu acho que a gente está numa região bem estratégica para todo mundo de Belo Horizonte. Nós estamos ali na rua Cesário Alvim, 126, no Padre Eustáquio. Padre Eustáquio, fácil acesso para todo lugar, né? Sim. Você não precisa ir no centro, tem um trânsito ferrenho. Então você vai num lugar, um bairro mais tranquilo, onde você consegue parar o carro tranquilamente. E a gente mudou para esse novo espaço, um lugar super agradável, um lugar grande. Nós saímos de uma loja de 30 metros para uma loja de 100 metros. Muito bom. E todo equipado, com aparelho de última geração, com ar-condicionado para você poder ficar bem tranquilinho. Então tá pertinho ali no Padre Eustáquio, região bem estratégica para atender todo mundo. Muito bom. Então você que já está acompanhando esse podcast, já entra em contato ali no Instagram. A gente vai deixar o Instagram aqui embaixo também. Luciana Saliba. E além disso, já chama ali no link da bio, no WhatsApp, já entra em contato, agenda a sua visita, porque a próxima pergunta é essa. Quando a pessoa precisa de fazer um tratamento capilar ou não, né? Quando ela vai identificar que está no momento dela procurar uma pessoa? Então, vamos lá. A terapia capilar, você não precisa esperar algo acontecer. Sim. Contudo, a gente consegue aí fazer um trabalho preventivo contra patologias que podem vir aí a surgir. Lembrando que eu sou um paciente de terapia capilar. Estou livre de ter patologias? Não. Só que você em terapia capilar, às vezes essa patologia que pode vir mais agressiva, ela vai vir menos agressiva. Por exemplo, uma queda de cabelo. Eu vim através de uma dor muito grande de perder 80% do meu cabelo pós-parto. Contudo, conheci a terapia capilar, fui introduzindo a terapia capilar. Após esse episódio, durante 18 anos para cá, eu já passei por vários gatilhos,
Ou seja, vários motivos que poderiam me fazer perder mais cabelo e até mesmo levar essa alopécia, né, precoce, visto que eu tenho um fator genético que está aí no meu sangue, poderia ter proporcionado essa calvície mais cedo. E contudo, eu não tive mais queda de cabelo, visto que a minha saúde capilar ela está em dia. Não estou livre de ter a queda, mas até hoje eu consegui manter aí a minha saúde capilar, ok? Mas, para você que tem aí problemas com queda de cabelo, caspa, dermatite, seborreia, meu cabelo não cresce, meu cabelo não desenvolve, meu cabelo não brilha, meu cabelo tá raliando, tá fraquinho. Gente, terapia capilar é a solução. Um tratamento natural que visa a sua saúde capilar. É um tratamento de dentro para fora, onde nós vamos cuidar do seu couro cabeludo e dos seus fios também. Isso porque, Leandro, as pessoas têm a mania de deixar, o brasileiro, né? Deixar tudo para última hora, né? Sim. Eu só vou ao médico fazer check-up se eu tô sentindo alguma coisa. A maioria das pessoas é assim. Então você não precisa esperar acontecer uma queda capilar, aparecer uma dermatite, uma foliculite, uma psoríase para você procurar ajuda. A gente tem um caso de um cliente que se chama seu Sérgio. Seu Sérgio faz terapia com a Luciana já tem 12 anos. E seu Sérgio, normalmente, quando ele vai festa de final de ano, ou quando encontra a família dele é grande, os irmãos dele falam assim: você tá pintando cabelo? Você tá fazendo o quê pra você ter cabelo e a gente tudo careca? Não só o seu Sérgio, né? Tem o Luciano também, que é um caso bastante interessante. Os homens normalmente falam assim: você tá pintando meu cabelo? Não, não estou pintando o seu cabelo. Seu cabelo está com mais vida, ele brilha, ele tem Olha cor. só. A gente não. Entendeu? E a terapia ela proporciona até isso. O seu Sérgio ele deve estar beirando uns 70. Se não for isso, seu Sérgio, você desculpa, mas é uns 60 e poucos para 70, né? 60 e poucos. E seu Sérgio ele tem tanto cabelo que todo mundo fica com inveja dele. Mas por que ele tem cabelo ainda? Porque há 12 anos atrás ele identificou que ele estava perdendo cabelo e começou a tratar preventivamente. Ele não deixou cair para depois tentar recuperar. O que acontece com os homens hoje em dia, principalmente? Os homens ficam careca, ou assume a cabeleira, ou assume a careca, na verdade, né? Ou então vai procurar implante. E muitas das vezes faz o implante e passa um tempo, passa uns anos, o cabelo cai de novo. Por quê? Não tratou o cabelo. Não então, foi de dentro para fora. Não foi. A dermoterapia capilar, a terapia capilar, você não precisa tratar quando você está com a doença. Quando você está com um problema. Você pode tratar de forma preventiva. Eu vou para academia todo dia, malhar, ficar forte, manter minha saúde em dia para que eu não tenha um infarto ou alguma coisa assim. Sim. Com o cabelo é a mesma coisa. Se você começar a tratar antes de forma preventiva, a chance de você ter algum tipo de problema é mínima. Pode ter, mas você pode deixar para ter mais para frente. Muito ou às bom. vezes nem ter. Interessante. A partir de qual idade é recomendado uma pessoa pensar sobre a terapia capilar, né? Você comentou aí sobre o preventivo e isso é muito importante. Hoje em dia eu vejo que as pessoas, principalmente os homens, estão se cuidando mais, né? Se preocupam mais com a aparência e tudo. As mulheres sempre se cuidaram, são mais cuidadosas, mas ainda também precisam do preventivo. Existe uma idade mínima ali para a pessoa procurar um terapeuta capilar? Nós temos um caso bem bonito de se falar, que é o caso do Miguel. Vou deixar a Luciana falar, que o Miguelzinho, ela é apaixonada. O Miguel... minha paixão. O Miguel veio através de uma dermatite seborreica, tratando há 2 anos, não conseguiu obter resultado. Foi quando nos conheceu, né? Aí a mãe dele veio para terapia capilar e um dia ela me perguntou se eu tratava criança. Eu falei, sim, pode trazer. Eu trato dos meus filhos, do Guilherme, principalmente, desde os 2 aninhos de idade, tá? Então, o Miguel, ele veio e o caso de dermatite seborreica. Só uma dúvida, desde os 2 aninhos, ele já tem um tratamento preventivo. Sim. Muito legal. Sim, desde os 2 anos. Eu já passo um produto já de acordo com o couro cabeludo, trato o couro cabeludo, ele já entra e já fala, mãe, hidratar meu cabelo, né? Filho, vamos hidratar o cabelo. Ele já sabe. Vai pra praia, ele já sabe que precisa passar o protetor para poder não estragar os fios. Ele faz direitinho. Bom, mas aí o Miguel veio e a mãe dele trouxe ele cheio de placas de dermatite seborreica. Aí eu perguntei... Isso com 4 anos de idade. Com 4 aninhos, tá? Sim. Então a gente faz uma linha ali de investigação. A gente pega uma ficha de anamnese e vamos ali fazendo as perguntas. E visto que o vô já é calvo, o pai já está perdendo o cabelo, a mãe já tem o quadro de dermatite seborreica, então eu já sei que é algo crônico dele. Então, essa patologia ela não vai ter cura, tá? Mas ela vai ter controle. Bom, contudo,
eu falei, se essa criança aos 4 anos já tem uma dermatite seborreica, ele é um futuro jovem aos 19 anos ser careca. Sim. Levando em consideração que os homens normalmente eles não tratam, né? Depois eu vou Uhum. citar algumas situações sobre isso. Então eu falei com ela, é para ontem. Ele precisa começar esse tratamento para ontem. Com uma aplicação de protocolo de terapia capilar, o Miguel foi curado. Que E até legal. hoje, tem 1 ano e meio, ele faz o controle da terapia capilar na vida dele. Interessante. Nunca mais ele teve algum episódio, mas ele está em controle. Muito bom. Você comentou sobre um processo, então, né? Não é algo onde a pessoa vai fazer, por exemplo, de um dia para o outro resolver, mas também é algo que controla totalmente uma situação de uma possível calvície. Eu, por exemplo, conheço alguns amigos que têm por volta de 20 anos e já identificaram uma calvície. Uhum. Talvez se eles tivessem começado um tratamento antes, seria mais fácil Sim, de prevenir, de né? controlar De e de tudo. controlar. Porque às vezes o próprio hábito ele vai fazer com que essa calvície venha precocemente. Interessante. Por exemplo, você seu pai ele tem 6 filhos, 3 meninas e 3 meninos. Normalmente os 3 homens são calvos, as meninas não. Por quê? Porque as mulheres normalmente ainda que se às vezes muito por falta de orientação, ainda hidrata o cabelo, vai no salão, usa um shampoo de melhor qualidade, o homem não. Ele entra no chuveiro, só molha a cabeça, Lava com sabonete. lava com Lava com sabonete. sabonete. E, Sabão já de lavei coco. de manhã, só vou passar água de Olha lá quando noite. lava, né? É É tipo pior isso. ainda. Aí anda de moto no outro dia, põe o capacete, e aí anda a moto 30 dias com o mesmo capacete, 2 anos com o mesmo capacete, não faz uma asepsia, não faz uma limpeza do capacete, boné. Gente, o homem, ele põe um boné, aí ele vai fazer lá a caminhada, vai ficar o dia com o boné. Aí volta no outro dia, ele põe o mesmo boné. Aquele boné, ele tá cheio de fungos e bactérias. E contudo, essa atração de pôr ali aquele boné todo dia, o capacete todo dia, por isso que normalmente motoqueiros vão ficando calvos aqui em cima. Porque ali está proliferando muito fungo e bactéria. Aí já vem a questão da sepsia. Já não sabe como lavar o cabelo, que tipo de produto a ser usado, o que eu devo fazer. Isso tudo são gatilhos para essa queda precoce acontecer. Muito bom. E vocês utilizaram aqui alguns termos técnicos. Eu queria entender, por exemplo, o que é a dermatite seborreica. É isso mesmo? Isso. Como que a pessoa pode identificar a pessoa que está assistindo esse podcast ou ouvindo? Como que ela vai identificar se ela está passando por essa situação e ela ainda não sabia que era esse o nome? Olha, normalmente as pessoas me chamam muito no direct, no WhatsApp, falando que está com caspa. O primeiro ponto que se enxerga é uma caspa. Só que precisa identificar. Por isso que normalmente as pessoas compram o shampoo anti-caspa e não vê esse resultado. Porque não é caspa. É uma dermatite seborreica. Então, a primeira coisa a se fazer é o olho clínico. É o seu dermoterapeuta fazer uma tricologia, olhar ali no seu couro cabeludo que realmente qual patologia é essa. Normalmente a caspa, ela é branquinha, seca, cai na roupa. Ou até na mesa, Na né? Às mesa vezes, ali vai no caindo. teclado do Isso. trabalho. Agora, ela pode estar vindo também através de uma dermatite seborreica, pode ter as duas patologias. Normalmente, a dermatite seborreica, você vai tirar placas do couro cabeludo. Tá? Normalmente, ela é mais amareladinha e mais coladinha no couro cabeludo. Então, normalmente, você vai se identificar assim. Entendi. E hoje a cada 10 pessoas, 9 tem problema no couro cabeludo e problemas feios. Problemas com couro cabeludo inflamado, couro cabeludo com feridas, muitas das vezes, e as pessoas não sabem por que tá assim. Aí quando chega na nossa clínica, a gente pega o tricoscópio e passa no couro cabeludo, aí ela até se assusta. Temos vários casos lá. A gente não divulga por uma Sim, questão de ética, a foto da pessoa e tudo mais, mas o dado é certo. A cada 10, 9 tem problema de couro cabeludo e não sabem. Verdade. olha Por isso que só. está perdendo cabelo, por isso que está tendo rarefação capilar, por isso que vem um monte de problema junto aí. Interessante. E, Luciana, tem muita gente ainda que tem uma dificuldade em aceitar esse problema também, às vezes, né? Tem uma vergonha ou acha que não pode comentar isso nem com um profissional. Por Uhum. exemplo, vocês que são dermoterapeutas, né? Terapeutas capilares. Tem gente que tem essa resistência de ir até vocês e comentar, olha, tô precisando de uma ajuda. Isso acontece? E como que a pessoa pode se sentir melhor para procurar, né, a ajuda de um profissional como vocês? Sim,
tem pacientes, né, que entram em contato com a gente e falam assim: eu vou estar sozinha com você? Porque eu não quero que ninguém veja. Na nossa clínica, nós temos um espaço já pensando nisso. Nós temos uma sala específica para avaliação capilar, onde vai ficar somente nós e o cliente paciente. Então, não vai atrapalhar os atendimentos que nós vamos ter no dia, porque nós estamos isolados, tá? Porque isso é uma dor. Quando o seu cliente paciente ele entra em contato com você para relatar uma queda, uma alopécia, é porque ele já vem com uma dor muito grande. Então, a gente tem que tratar ele com muita cautela. Porque ele não quer que o outro veja, ele não quer ser tratado, às vezes, perto de alguém. E isso a gente tem que respeitar. Muito bom. A gente comentou aqui sobre a dermatite seborreica. Isso mesmo, né? Uhum. Eu tô me ajustando aqui para falar os nomes corretos. E sobre a foliculite, como a pessoa identifica que ela tem uma foliculite e ela não sabe ainda? Às vezes a pessoa acha que, não, isso aqui é normal, eu tive a vida Isso aqui é uma toda. espinhazinha, né? É, O que acontece? Foliculite é uma doença autoimune, ela também não tem cura, mas tem controle. Eu já tive episódios de foliculite, principalmente quando eu fazia barba, e fazia assim, né? Puxava de baixo para cima e irrita a pele. Acaba gerando foliculite. Mas uma das coisas que a gente sempre orienta os nossos pacientes é o seguinte: hoje, na barbearia do homem, a gente quase não vê asepsia. Então o pessoal utiliza ali o mesmo pente para cortar o cabelo da pessoa, a mesma máquina, às vezes o mesmo capinha, né, para poder colocar na pessoa. E um dos lugares que a gente mais consegue transmitir a foliculite é em barbearia masculina. A foliculite normalmente parece espinhas, né? Dão umas inflamações com um amarelinho, que na verdade é um pus. Daqui debaixo da barba ou da atrás da cabeça. na nuca é muito Na frequente, nuca, muito parece, né? frequente. Pelo menos que eu converso com vários barbeiros, às vezes eles comentam, não, a cada 10 clientes, 5 tem uma foliculite e acha que é uma espinha, ou seja, pode ser que essa espinha que a pessoa acha que tem não é uma espinha, Não é é uma uma espinha, foliculite. E aí, um dos lugares que a gente mais orienta, né, os nossos pacientes é quando vai cortar o cabelo, é pedir para o seu barbeiro passar um álcool ali na máquina, no pente, né, fazer uma boa asepsia dos ambientes ali. Tem controle, né, a gente consegue controlar, temos vários casos de clientes lá que a gente consegue controlar, mas também influencia muito a questão, já um outro gancho, né, influenciação da sua alimentação, o estresse, tem comidas muito inflamatórias que acaba gerando o episódio ali da foliculite, que acaba atacando mesmo, né? Então, se você enxergar aí um pontinho amarelo ou um pus na barba ou atrás do cabelo, é foliculite, tem que procurar tratar, porque é uma inflamação muito pesada, o pessoal sofre muito, tá? Feridas, é bem feio. Interessante, bom a gente tratar sobre esse assunto, porque às vezes pode começar com uma espinha, mas se a pessoa não tratar de forma preventiva, controlar essa situação, pode ocasionar até o quê? Até Chegar a qual nível? uma alopecia areata, por exemplo. Alopecia areata você já deve ter visto em algum lugar. Homem tem na barba, mulher às vezes tem no cabelo, tem uma placa redonda no couro De cabeludo forma aqui, circular. de forma É uma circular. falha mesmo Uma do falha. Você cabelo? acha que é um caminho de rato, mas não é. Às vezes é uma alopecia areata. E a foliculite, se ela tiver muito, muito grave, muito avançada, muito atacada, ela vai gerar uma ferida. Essa ferida pode gerar ali uma consequência de uma alopecia areata. Ou seja, né, a gente ouve falar tanto, a gente conversa com tantas pessoas que falam sobre a parte estética, né, de cuidar do cabelo, mas se ela não tiver um cuidado preventivo com o couro cabeludo, com a pele, né, ali relacionada ao couro cabeludo também, ela pode ter uma consequência muito mais grave. Inclusive, eu tive um relato de uma paciente, eu não posso falar o nome porque Questão de ética, né? questão de Sim. ética. Estava com um ponto inflamatório, uma foliculite, e apareceu uma berme, Apareceu o quê? Só pra um entender. bichinho, Um bichinho? uma Como diz lá no larvinha, interior, uma berne. uma É berme. mesmo? Porque a inflamação ela fica exposta. Não tem como você tampar. Tá saindo secreção, tá saindo sangue. O mosquito vem, posa ali, às vezes você dormindo, você não vê, colocou ali o ovinho ali e desenvolve ali o bicho. Nossa. E aí é caso realmente de hospital, tem que tirar, né? Ou seja, é uma consequência muito mais grave do que prevenir, Sim. né? Do que ter um acompanhamento com um profissional. Ou seja, você que está ouvindo esse podcast, ou se você conhece alguém que já está passando por isso, às vezes seu amigo, amiga de trabalho, seu parente, seu familiar, encaminha esse podcast também, passa como dica
para essa pessoa, porque é algo que você pode estar colaborando para essa pessoa fazer um tratamento onde ela vai evitar problemas maiores. E fica aqui como recomendação, né, Luciana, o Marcos da Luciana Saliba como terapeutas capilares. E vamos continuar aqui esse papo, porque a gente precisa de entender também o que é alopécia, que é um nome técnico. Pelo que vocês falaram, parece que é essa falha no cabelo. Isso, as alopécias, ela vem, areata, por exemplo, ela vem como se fosse um círculo redondinho, normalmente bem presencial, a perda de pelo total dentro daquela área, Uhum. tá? O legal é que tem cura. Olha, dos três que a gente falou Normalmente, até agora, sim. os dois são tratamentos Pra fazer De controle, né? controle. Isso. No caso da alopécia, quem sofre com essa Normalmente ela vem situação. através de uma doença autoimune, ou Uhum. até mesmo pelo emocional, mas ela tem cura. Que legal. Porque os folículos pilosos, eles não estão mortos, eles estão em plena atividade. Então, a gente consegue reverter aí esse processo dessa alopécia. Porém, a gente precisa de ajuda, às vezes, de alguns especialistas na área, como os psicólogos, porque é uma doença Do coração. do coração. Né? O Entendi. emocional tá abalado Tá ali, ligado ao emocional. Muito. a pessoa perdeu o emprego. Até ganhar na Mega Sena, sabia? Você fica É tão mesmo? feliz, É pode gerar verdade. uma alopecia areata. Não A sabia. felicidade pode causar também. O que é, na verdade, a queda de cabelo? Uhum. Tá? A queda de cabelo, ela vem. A queda de cabelo, ela é o seu corpo te avisando que tem alguma coisa de errado. Tem que investigar. Cabelo não cai à toa. Existe uma queda natural. Ah, quantos fios por dia? A gente sabe. Não é muitos fios por dia. É uma É renovação uma ali, né? renovação. A gente passa por Legal. renovação todos os dias. Tudo bem. Eu, Luciana, não vou ter lá na velhice a mesma quantidade de fios que eu tinha quando criança. Porque eu vou ter uma perda natural. Essa queda não pode ser precoce. Como que eu vejo queda de cabelo, Lu? Vou lavar meu cabelo, tenho bolo de cabelo na minha mão. Ou senão aquela queda lenta que ninguém vê. Tá vendo, mas não tá dando importância. Cabelo na mesa, na roupa, no chão da casa. E aí, quando você vai perceber, você já perdeu muito cabelo. Aí já tá tarde demais. Quando você nota qualquer presença de queda de cabelo, tem que procurar ajuda, porque senão esse cabelo vai caindo, e aí você não dá importância. Quando você vai procurar ajuda, já tá tarde demais. Tá certo? Como que vem a queda de cabelo? Como que ela surge? Bom, nós temos as fases de vida dos fios, né? A fase de desenvolvimento dos fios, que é a fase anágela. Normalmente nós estamos aí 90% em fase de produção de pelos, tá? Existe uma fase de repouso, ou seja, ela não permite falha. Então, antes mesmo desse fio cair, eu tenho outro fio para substituir. Legal. Então, se o meu sistema está funcionando perfeitamente, por que vem as falhas de cabelo? Porque esse sistema ele falha através de um processo de eflúvio telógeno. O que é um eflúvio telógeno? Ele surge através do emocional. Uma alegria muito grande, uma tristeza muito grande, um pós-parto, um pós-cirúrgico. Lembrando que a anestesia não vai ocasionar queda de cabelo. Às vezes é uma medicação que você toma, o emocional, né? Por você estar passando pela cirurgia. Então, o eflúvio telógeno, ele vem, paralisa essa fase de repouso, acelera a queda para o crescimento. É onde a gente vai vendo as falhas. Como identificar um eflúvio telógeno? Muitos vão identificar sentindo dor no couro cabeludo. Se o seu couro cabeludo ele é dolorido, eu só de encostar no travesseiro dói, de virar meu cabelo de posição dói, eflúvio telógeno. Muitos não vão sentir. Então, na dúvida, procura um dermoterapeuta, terapeuta capilar, que estamos aqui à disposição, para que possa te orientar para você montar um cronograma de acordo com a sua necessidade. Lembrando que não existe receita de bolo. Não existe uma regra. Cada cliente-paciente é um paciente, então cada um vai ter aí um diagnóstico e um tratamento de acordo com a sua necessidade. Então, gente, não é questão de olhar na internet, blogueiro, não. Tem que ser assertivo, porque senão pode ocasionar aí problemas futuros irreversíveis, tá? É isso aí. Aí que a gente vê o nível de profissional que a gente está lidando, que a gente está conversando, né? Porque aqui tem uma dica,
Só que o ideal é procurar uma orientação com um profissional. Ou seja, é isso que eu ia perguntar agora, Marcos. O ouvinte que está assistindo esse podcast agora, o espectador, ele vai entrar em contato através do Instagram de vocês. Como funciona o processo, né? Ele vai agendar o horário dele, qual vai ser a análise que vai ser realizada, porque a Luciana falou que cada caso é um caso. Como que funciona esse processo até iniciar o procedimento de tratamento ou procedimento preventivo? Primeiro ele vai entrar em contato, como você falou, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Google. Google tá aí, né? Todo mundo achar todo mundo. Nós vamos marcar um horário para ele, para essa pessoa, para esse paciente. Nós vamos sentar numa sala, nós vamos conversar bastante para poder entender a situação do cliente, preencher uma ficha de anamnese, que é muito importante, porque através da ficha de anamnese, o próprio cliente já nos dá um diagnóstico. Legal. Sem ele Isso é um saber, procedimento que todo cliente paciente de vocês vai passar. todo cliente paciente faz. A gente vai preencher uma ficha de anamnese, em seguida a gente vai fazer um exame de tricoscopia, que é um aparelho mágico, um aparelhinho desse tamanhozinho, que você consegue ver até 100 vezes mais dentro do couro cabeludo da pessoa. Que legal. Tricoscopia parece um Tricoscopia. nome parecido com microscópio, alguma coisa assim. Tricoscópio. Ele Isso. dá uma visão mais ampla Mais da ampla. situação. O tricoscópio, ele mostra pra gente o que a gente não vê a olho nu. Então a gente passa o tricoscópio, elabora ali um relatório, deixa tudo arquivado, e em seguida a gente monta o diagnóstico para ele, e na mesma hora, se ele quiser, ele já começa a fazer o tratamento dele. O tratamento tem uma duração, às vezes, de 3 meses a 12 meses, mas a gente sempre deixa claro que o tratamento, a dermoterapia capilar, é para toda a vida. Você não vai só um dia, só uma vez, tratou ali a sua doença, você conseguiu controlar e vai embora. Não. Se você não continuar tratando, se você não continuar fazendo, você pode sofrer o mesmo problema novamente. Muito bom. É um Então, tratamento a longo prazo pro resto da vida. legal. E o importante é a pessoa ter esse acompanhamento, né? Não é só, eu vou passar algo e vou resolver. Mas é ter uma orientação de um profissional junto. Isso. Ô, Leandro, e a dermoterapia é tão gostoso que a gente mudou muita coisa no nosso plano de negócios, né? E hoje a gente tem um pacote anual. Legal. E no final do ano para cá, que a gente fez a renovação dos clientes da base, que a gente chama assim, os clientes antigos, né? A gente vendeu tanto pacote anual que depois eu fui perguntando para as pessoas, por que você preferiu comprar o pacote anual e não renovar só o seu pacote de 3 meses, de 2 meses? As pessoas falaram o seguinte, que é muito bom. A gente teve até o caso de uma cliente que ela chegou, a gente falou assim, tudo bem, eu sempre gosto de perguntar, e aí como é que tá o seu marido, né? Fulano de tal, ela falou assim, tá lá na piscina. Eu falei, nossa. Um sábado desse, com Um esse sábado sol. desse, um solzão desse, você não ficou com inveja, não? Ela falou assim, eu não largo minha sessão de dermoterapia por nada, porque aqui é o meu momento. Então, não é só um tratamento, é um momento de relaxante, é um momento seu, único. Você chega, vai para uma sala, e aí... alguém já mexeu no seu cabelo? Só de passar a mãozinha assim, ó. É. Já? Sua esposa? Sim, É gostoso, não é? com certeza. Imagina você chegar, ser recepcionado, estar num clima com ar-condicionado, tomar sua água, um cafezinho, um biscoitinho, alguma coisa. E aí Legal. você faz a sua sessão, recebe uma massagem no couro cabeludo, põe a poltrona deitada ali pra você poder fazer uma sessão de ozonioterapia, aí põe uma toalhinha no seu rosto. Você esquece da vida, cara. O pessoal dorme. Legal. Então não é só tratamento. É tratamento lá dentro também. É O seu emocional. É o eu, né? experiência também que a pessoa vive ali, experiência, né? experiência. Não é algo onde ela vai fazer um procedimento e E vai sair. E eu embora, vou te não, falar que Não é engessado. eu, É bem acredito, gostoso. eu acredito que muitas das curas que nós tivemos ali foi nada mais, nada menos pelo carinho e pela atenção. Isso aí eu posso te As garantir. pessoas estão carentes, né? Sim. E Carinho até e atenção. porque o profissional tem vários, mas o profissional que ama o que faz mesmo, eu vejo que é diferente, né? Quando a gente conversa aqui, a gente vê o brilho no olhar, assim, de falar, olha, eu fiz parte disso, eu consegui prevenir algo. É algo maior do que só uma profissão, pelo que eu vejo É. conversando com vocês. Nossa, assim, o Miguel mesmo, né? O nosso cliente paciente de 4 aninhos. Ele já fica louco quando chega no sábado. Ele já fala com a mamãe dele assim, mamãe, hoje é dia da minha consulta? Ele já fica louco, né, Marcos? É. Ele já não vê a hora. E chega e já vai brincando com a gente. É no tempo dele. A gente não consegue fazer uma sessão de terapia capilar igual a gente faz com os nossos pacientes com ele. 100%. Mas o pouco que a gente, assim, o pouco que já é muito que a gente consegue fazer com ele, para ele já é muito bom.
Isso. É Legal. satisfatório. E ele teve a cura, graças a Deus. Muito bom. E é uma diversão para ele, né? Como Ele você falou, é adora. uma criança Ele e adora. não é necessariamente um Para ele procedimento não é ali, tem que ser dor, lúdico. ele gosta de Legal. ir, então isso é muito importante. Muito bom, muito legal. E Marcos, eu ia te fazer uma pergunta aqui, né? Na sua apresentação, a gente citou aqui que você é especialista em tricologia integrativa. Você falou sobre esse aparelho, tem a ver com esse aparelho, né? Essa especialidade sua? Não. É porque é o seguinte, a cada dia mais a nossa proposta é fazer uma terapia humanizada, né? Igual você falou, não é só um procedimento. Então a gente, muitas das vezes, como a Luciana falou, as pessoas são curadas ali, às vezes tem seu problema resolvido, né? Só pela atenção que você dá, pelo carinho, pelo ambiente. A tricologia integrativa, ela busca também o auxílio de parcerias com médicos, dermatologistas, com psicólogos, com psiquiatras. E a gente não trata só a causa do problema, a gente trata tudo. É corpo, é alma, é espírito, com as nossas sessões de terapia capilar e com a ajuda dos outros profissionais. Por isso a gente chama de terapia integrativa. Muito Corpo, legal. alma, mente e também ajuda de outros profissionais para poder dar sequência no atendimento. Porque às vezes a gente não consegue resolver alguma coisa sozinho. Então precisa de ajuda de um médico, precisa de ajuda de um psiquiatra. E nós temos na nossa rede de contatos, né, parceria com todos esses profissionais para auxiliar nos atendimentos também. Muito bom, muito bom. Então, olha só, não vou repetir mais uma vez, né? Já fica a dica. Se você ainda tem alguma dúvida, entre em contato no mínimo para você esclarecer essa É. dúvida, né? Conversar, olha, Avaliar. eu ouvi esse podcast, eu assisti um pedaço aqui, eu vi um corte nos rios, mas a minha situação é essa. Liga para Luciana Saliba, terapeuta capilar, conversa com o Marcos, conversa com a Luciana. No mínimo você vai tirar uma dúvida de algo que está te incomodando, né? E às vezes é algo que pode ser resolvido Resolvi. em pouco tempo Uhum. e às vezes a pessoa sustenta por anos. É a falta de conhecimento, Sim, né? A gente não, até hoje, como a gente falou já aqui no podcast, nós estamos interessados só na parte estética, né? Mas sim. para a gente ter um cabelo bonito e saudável, eu preciso cuidar de dentro para fora. A gente Muito usa bom. o exemplo da plantinha, né? Isso, a plantinha, para que você possa ter uma planta bonita e saudável, você precisa ter um bom adubo ali, uma boa, né, como fala? Fortificantes ali naquele adubo, naquela terra ali. Porque se você Vitaminas, simplesmente pegar uma plantinha e colocar num solo seco ali, ela não vai se desenvolver, Verdade. correto? Então, para que eu possa ter uma planta bonita e saudável, eu tenho que cuidar ali da minha terrinha. O couro cabeludo, seu cabelo não vai ser diferente. Para que você possa ter cabelos bonitos e saudáveis, você precisa de cuidar do seu couro cabeludo. Olha, o cabelo, você sabia que é uma parte morta? Não sabia. Ele não tem vida. Não sabia. Já ouvi A falar. gente tem vida dentro do couro cabeludo. A partir do momento que esse fio ele cresce, ele não tem vida. Por isso a importância da gente hidratar os fios, repor para essa fibra capilar o que ela perde. Correto? Carbono, Sim. queratina, lipídio. E cuidar do interno para que esse fio fique realmente forte e saudável. No meu caso, por exemplo, a partir do momento que eu tive a minha queda capilar, houve uma rarefação, um afinamento da minha estrutura capilar. Contudo, hoje, no meu cabelo, eu faço mechas, um tom alto de clareamento e meu cabelo é impecável de forte. Por mais que visualmente falando, o meu fio ele é fininho, onde todo mundo acha que é um cabelo fraquinho, o meu cabelo ele é muito mais forte do que muito cabelo mais grosso, de espessura, né? Que eu falo por aí. E isso é resultado realmente da terapia capilar. Muito bom. Você comentou um assunto interessante, Luciana, porque eu acredito que a maioria, principalmente das mulheres que estão nos ouvindo, elas utilizam algum tipo de química no cabelo, Sim. né? Hoje é muito comum, inclusive os homens também. Então, a pessoa que tem alguma química, ela pode fazer a terapia capilar e também o contrário. Quem faz a terapia capilar, ela pode utilizar algum tipo de química no cabelo? Quem faz terapia capilar e que quer fazer química no cabelo, tá tranquilo, porque esse couro cabeludo e esse fio está preparado para receber aí esse procedimento químico. Lembrando sempre que o procedimento químico sempre passa por testes, né? A gente nunca pode fazer um procedimento químico sem testes de mechas, tá? Porque senão é uma segurança que a gente tem. Mas, graças a Deus, dentro da minha clínica, eu nunca tive problema com
cabelos que fazem terapia capilar e com química. As minhas clientes, pacientes, elas vivem. Elas não têm problema com isso. Agora, o paciente que não faz terapia capilar, ele tem que tomar muito cuidado, porque essa fibra capilar ou esse couro cabeludo não está no momento preparado para receber aquele procedimento químico. Vou dar um exemplo. Às vezes a cliente chega e fala assim: não vou voltar lá no salão daquela fulana. Eu pintei meu cabelo começou a cair. A tinta dela é ruim. Não é a tinta da fulana que é ruim. Pode até ser. Mas por quê? Porque aquele couro cabeludo, naquele momento, não estava preparado para receber aquele procedimento químico. Esse cabelo veio a cair. Então, o que acontece? Hoje, profissionais da beleza que não estiverem preparados, tá? Estudarem, se capacitarem para estudar sobre a terapia capilar, ele vai ficar fora do mercado. Por quê? Porque o meu cliente hoje, que chega na minha clínica e que quer fazer aí um procedimento químico, porque lá eu tenho profissionais que vai exercer esse tipo de procedimento para mim, porque o meu cliente ele quer fazer química também. Sim. Eu sou terapeuta, dermoterapeuta, mas eu tenho profissionais que fazem procedimentos químicos lá. Então, todo cliente, paciente que chega, se ele marca uma coloração, se ele marca um processo de realinhamento capilar, ele vai passar pela tricoscopia. Eu vou ali fazer o exame de tricoscopia no couro cabeludo. Porque se esse couro cabeludo ele não estiver com saúde para receber aquela química, nós não vamos realizar o procedimento. E é isso, Leandro, que causa, hoje em dia nas mulheres, é a rarefação capilar. A pessoa, ela fala o seguinte, quando a gente chega lá, a gente pergunta. Peraí, já fiz anamnese, né? Chega na idade, quanto você tem? Aí mostra lá um exemplo, 38. Tá. Quando você tinha 20, o seu cabelo, a quantidade era maior do que você tem hoje? Ela fala assim, sim. Aí você continua preenchendo a ficha. Aí você chega lá, você faz química? Quanto tempo você fez a última química? Ah, fiz há 2 meses progressiva. Ah, fiz há 6 meses luzes. Tá. Desde quantos anos você faz química no cabelo? Ah, desde os meus 17. Quando chega com 38 anos de idade, essa pessoa já está com o cabelo quase minguado. Tá ralinho, tem pouca quantidade. Existe o fator genético. Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai perdendo mais cabelo. É Sim. normal, né? Só que isso pode ser acelerado através das químicas. A pessoa nunca cuidou do couro cabeludo, nunca fez uma sepsia adequada, ela não sabe nem lavar o cabelo, ela acha que sabe, mas não sabe lavar o cabelo. Sempre fez química, nunca tratou. E aí, quando chega com 38 anos de idade, o cabelo tá ralinho, ou até já perdeu grande quantidade, ou muitas das vezes até com falhas mesmo grotescas no cabelo. Sim, porque é todo um histórico de É um química, né? histórico Não de tem química. couro cabeludo que suporte tanta É igual, química. é igual alimentação, né? Eu comi bastante, vou engordar ali agora. Não. É com o passar do tempo. Sim. Você vai comendo mal, vai comendo mal, vai comendo mal, você só fica com o tempo, você vai ficando gordo. E com a dermoterapia capilar é isso. Você pode fazer o que você quiser. Você está tratando o couro cabeludo, está oxigenando, está fazendo uma boa sepsia, está fazendo o controle da sua microbiota? Posso. Então eu te libero para você poder fazer sua química. Muito Muitos bom. clientes, pacientes já chegaram lá para poder fazer algum procedimento químico e na hora da avaliação que passa a tricoscopia, passa o aparelhinho, a gente identifica inflamações de nível 3, são inflamações que está sangrando, Graves, né? só que você não consegue ver a olho nu, porque está por dentro, tipo uma hemorragia, Sim. né? E a gente, na nossa consulta, a gente explica que aquele momento não é indicado para poder fazer uma química, que ele deve começar a tratar o problema para daqui a pouco, com 4, 5, 6 sessões, ele está liberado para poder fazer sua química. Então pode-se fazer tudo, desde que você tenha saúde capilar. Muito legal. E pelo que eu entendi, o que a Luciana explicou serve até como um preventivo para a química. Se a pessoa pretende fazer uma química, né, daqui Sim. 6 meses, ela pode começar a fazer um tratamento capilar agora, uma terapia capilar preventiva para Pode. reforçar e depois aplicar a química que é necessária. Sim, com Isso certeza. acontece muito com frequência com vocês também lá? Muito. Tem muitas mulheres que nos procuram porque querem fazer mechas, né? Quero ficar loura e meu cabelo não passou no teste. Aí fiquei sabendo de você. Quero tratar com você. Então venha. Aí Legal. passamos pela anamnese, fazemos os exames e montamos aí um protocolo de acordo com a necessidade dela e preparando essa fibra capilar para esse procedimento químico que vai ser feito. E deixar sempre alerta para você que todo procedimento químico deve existir um pré e um pós-química. Você Uhum. precisa restabelecer a saúde para esses fios e para esse couro cabeludo.
Muito Nunca bom. deixe de fazer. Vou lá para fazer a progressiva, fazer só as luzes. Não. Faz um antes e um depois. Muito bom. Então fica de dica aí pra vocês, terapia capilar, Luciana Saliba. Só que tem um assunto que eu tô curioso pra entrar nele aqui desde o início desse podcast, que é sobre o crescimento da empresa, né, principalmente durante a pandemia. Eu quero saber tudo que aconteceu nesse período. Mas antes da gente entrar nesse tema, indo para a conclusão do podcast, que eu acredito que uma hora não vai dar para a gente tratar todo o assunto que a gente tem para falar. Eu queria que vocês deixassem algumas dicas, principalmente para os homens e para as mulheres cuidarem melhor do couro cabeludo, dos cabelos, né? Então, Marcos, quais as dicas você deixaria principalmente para os homens? Tá. Meu amigo que tá aí nos vendo nesse podcast, comece a lavar o seu cabelo de forma diferente. Normalmente os homens pegam, os que usam shampoo, né? Aham. Pegam o shampoo, por exemplo. E não Ele- é qualquer shampoo, não não, é hein? qualquer tipo de shampoo. Tem que ser um shampoo indicado para o seu estilo de cabelo, para o seu couro cabeludo. Porque muitas das vezes o homem tem a pele muito oleosa, então gera muito sebo. Fica uma impregnação muito grande no couro cabeludo. Você precisa usar um produto de acordo com a sua necessidade, tá? Uma dica básica. A gente acha que sabe lavar o cabelo. Eu também achava. Mas depois que eu vim fazer o curso de terapia capilar, que eu me formei na área, eu realmente consegui saber a diferença de como se lava o cabelo. Então, uma dica básica. Sabe aquele shampoo que você joga no couro cabeludo e você faz assim? Só isso e põe pra fora? Não é suficiente. Leandro, Leandro, a gente tem que lavar o cabelo 2 vezes com uma mão de shampoo. Pega uma mãozinha de shampoo, coloca, faz movimentos retos com as pontinhas do dedo. Não é retos, Pessoal. não é circulares, é movimentos retos. Até bagunçar meu cabelo, ó. Sempre movimentos retos, esfrega bastante. Por quê? Essa primeira lavagem, normalmente a poeira do dia a dia, que está impregnada no seu cabelo, ele vai descer, vai encostar no couro cabeludo. E aí você acha que com uma mãozinha de shampoo você lavou. Experimenta lavar 2 vezes. Colocou a primeira, esfrega, 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 enxágua, põe mais um pouquinho, esfrega, esfrega, esfrega. Seu couro cabeludo vai começar a respirar. Você vai começar a sentir leveza após o banho. E usar sempre. Legal. Essa é a dica que eu tenho para os homens. Muito bom. E você comentou sobre o tipo de shampoo correto. Isso. Shampoo e condicionador, todo mundo tem que usar condicionador ou tem alguns casos que o condicionador não é recomendado também? Depende do produto que a pessoa usa. Se o produto vem o shampoo e condicionador, ela deve usar os dois. Normalmente, os produtos profissionais, a maioria vem shampoo e máscara. Por que não o condicionador? Porque a máscara já faz o trabalho do condicionador. Certo? O que você tem Legal. que estar antenado é o seu estilo de cabelo e seu couro cabeludo. Se você é uma pessoa que tem muita caspa, muita dermatite, você poderia utilizar um produto igual esse que você ganhou de presente nosso. Produto à Legal. base de argila, que é um produto adstringente. Se você tem um couro cabeludo que é bastante oleoso, tanto o homem quanto as mulheres, você tem que usar um produto que vai regular a oleosidade do couro cabeludo. Você entende? Muito bom. Então, é de acordo com a sua necessidade, não é qualquer tipo de shampoo. É porque normalmente os homens, eu acho que eu entendi a pergunta do Leandro, porque normalmente os homens, eles têm costume só de passar shampoo, porque o condicionador vai deixar o cabelo oleoso, não é isso? Às vezes a pessoa já tem um cabelo oleoso e Sim. o condicionador ele tem a impressão que vai deixar mais ainda. É porque, na verdade, ele está usando o produto errado. Produto errado, Ele entendi. precisa ter a orientação do dermoterapeuta dele, que com certeza eu vou conseguir te orientar o melhor produto para o seu cabelo naquele momento, mas todo o cabelo deve ser condicionado. Independente se a máscara é máscara condicionadora ou com condicionador, tá? Legal, olha só, então já fica mais uma dica e todo o cabelo deve ser condicionado. Mas, se você está na dúvida, entre em contato, Luciana Saliba, procura lá no Instagram e já tira essa dúvida direto com eles. No mínimo, às vezes ele vai lá conhecer o espaço de vocês, tomar um tomar um café com a cafezinho. gente. É isso aí, olha só. Então fica a dica. E eu vou aproveitar para tirar mais uma dúvida, né? Antes de pular aqui para a dica para as mulheres, com a Luciana também e com o Marcos. O que é muito comum hoje os homens utilizarem pomadas, né, para o cabelo. Pomadas e vários itens que às vezes eu acredito, né, que vai, parece que tampando os poros. Isso é saudável? Qual que pode ser a consequência disso aí no longo prazo? Já que a gente está falando de química aqui para as mulheres, né, os homens estão utilizando todo tipo de produto, gel, pomada. Olha, você não é proibido de fazer nada, de usar nada, desde que você tenha o couro cabeludo saudável. Uma vez que você não trata o couro cabeludo, existem as impregnações cosméticas que é o que você acabou de falar. Esse produto vai ficando encharcado no seu couro cabeludo de um jeito que o ósseo de onde saem os fios, ele vai começando a entupir. Eu costumo usar a analogia do infarto, né? Você come tão mal, tanta gordura, que a sua veia vai ficando gordurosa até o momento que ela
ela entope e você tem um AVC ou um infarto ali, né? Com o couro cabeludo é a mesma coisa. O ósteo, ele precisa ser oxigenado. E a impregnação cosmética, muitas das vezes, vai fechando esse ósteo. E quando fecha, o cabelo, puf, cai. Por isso que a gente vê. Vai ficando mais velho, ou vê carecas na rua, é porque o ósteo dele foi fechado, ele não conseguiu oxigenar, e aí causa uma queda Legal. de cabelo. Muito bom. Então, ó, fiquem atentos aí os homens. E agora vamos para as dicas aqui para as mulheres, né? Luciana, Mulheres. quais as dicas aí para as mulheres e Marcos também, né? Essas dicas para colocar em prática no dia a dia. Então vamos lá. Normalmente, toda cliente, paciente que chega no meu espaço reclama muito que, meu cabelo sempre foi muito bom e eu fui fazer umas luzes e meu cabelo não deu conta. Mas meu cabelo, ele é forte. Onde que foi o erro? O erro é a falta de orientação, que normalmente muitos não têm, que a gente precisa entender o que que meu cabelo precisa. Então a gente já sabe que a gente precisa do couro saudável para eu ter os fios saudáveis. Porque o homem, o cabelo é mais curto. Então é mais fácil de se tratar. Mas a mulher, ela tem aqui, ó, um manto, né? De fios. Então a gente tem uma cautela maior. Então, eu falo que a primeira parte mais importante para se tratar um cabelo, as mulheres vão falar assim, ó. Eu costumo falar assim: você vai sair, você vai comprar um produto para hidratar seu cabelo. Quando você pensa em comprar um produto para hidratar o cabelo, normalmente as mulheres falam de máscara. Vou comprar uma máscara. Você sabia que a parte mais importante para se tratar o cabelo não é uma máscara? É o shampoo? Então, você precisa de um bom shampoo para que aquela máscara penetre na sua fibra capilar de acordo com a sua necessidade. Então, não adianta você comprar uma máscara muito boa e comprar qualquer shampoo. Então, a primeira coisa é fazer uma consulta, orientar direitinho o seu tipo de cabelo, o que você precisa de usar para ter um cabelo forte e saudável. Todos nós precisamos, inclusive os homens, finalizar os cabelos com finalizadores e óleos. São os protetores térmicos. Evitar o secador, gente, pelo amor de Deus, o secador é maligno para os cabelos. Por mais que você passe termoprotetor, ele não protege 100%. Essa fibra capilar, imagina, todos os dias você lava o cabelo, escova o cabelo. Daqui a pouco você não vai ter cabelo mais não. Porque a fibra capilar ela não aguenta, por mais que você passe o termoprotetor. Então, evitar secador, evitar prancha. Se você costuma lavar o seu cabelo no chuveiro, a sua toalha que você enxuga o seu corpo, diferenciar da que você enxuga o cabelo. Principalmente se essa toalha costuma secar no banheiro, sabia? Nem imaginava. Porque essa toalha que seca no banheiro, ela já seca no ambiente muito úmido. Então ali vai proliferar muitos fungos e bactérias naquela toalha. Então se você pega aquela toalha e já enxuga o seu cabelo, aí, meu filho, eles vão fazer a festa. Os fungos e as bactérias. Então é uma dica também. Fora as pessoas que dormem com o cabelo molhado, principalmente mulher. Sim, sim. Tá? Nossa, isso é um perigo. Lu, vou passar uma máscara no meu cabelo e vou colocar aqui uma sacolinha plástica aqui, ou uma touca, vou deixar agir 30 minutos. Pelo amor de Deus, gente, faço mais não. Isso não existe É mais. como se estivesse criando um ambiente ali para multiplicar fungos e bactérias. Porque, olha, o que eu mais preciso hoje é que o meu couro cabeludo ele respire. Então, se eu usar um produto como esse, por exemplo, eu já estou fazendo aí uma oxigenação, uma limpeza nesse couro cabeludo. Então, eu venho aí com a minha máscara, passo na minha fibra capilar e jogo a touquinha. Eu estou abafando meu couro cabeludo novamente. As máscaras de hoje em dia, elas já são inteligentes. Elas já conseguem penetrar na fibra capilar sem essa ação de sacolinhas. Não precisa disso mais. Contudo, todo o nosso tratamento lá na clínica, o cabelo ele tá Respirando. respirando, Tá Respirando. solto. Legal. solto, tá? É uma das dicas aí que eu passo para vocês. E qualquer dúvida, pode chamar que a gente esclarece aí lá pelo Instagram ou pelo WhatsApp, fica à vontade. É isso aí, então já entra em contato. Eu sei que uma dica para os homens e uma dica para as mulheres não vai ser suficiente para tirar a sua dúvida. Então já deixa a sua dúvida aqui também no YouTube, no Instagram, deixa o seu comentário, marca aqui o @ da Luciana Saliba no Instagram também, marca ela aqui, oi Luciana Saliba, qual que é a dúvida, aliás, qual que é a sua dúvida que você quer esclarecer com eles, que a gente vai entrar em contato, quem sabe a gente não marca outro podcast até para falar sobre as dúvidas que você vai deixar aqui nos comentários. Mas até para a gente seguir nesse assunto de dicas, né? Vocês já comentaram algumas dicas aqui para homens, mulheres e para os profissionais.
né, do mercado. Vocês trabalham com dicas para outros profissionais também, principalmente do setor de beleza? Ô, Leandro, é o seguinte, a Luciana já falou isso, eu gostaria de pontuar mais uma vez. O profissional de salão de beleza, que está acostumado a fazer química, cortar cabelo, só isso, daqui a um tempo, se ele não mudar a perspectiva dele, ele vai quebrar. Porque hoje as pessoas estão deixando muitas vezes de fazer procedimentos químicos para poder tratar do couro cabeludo. Então, a gente tem sim um trabalho, uma escola, né? Na verdade, que a gente atualiza novos profissionais, a gente Capacitando, né? capacita, né, legal. novos profissionais e a gente sempre está fazendo cursos falando sobre terapia capilar. Muita gente já se formou com a gente. A gente sempre está dando algumas dicas. O pessoal entra em contato também pelo Instagram. Ô Lu, o que eu posso fazer para poder curar essa ferida aqui no couro cabeludo? Você pode me ajudar nessa situação? A gente sempre é aberto. Além dos cursos, a gente pode trocar ideia com profissionais. A gente tira muitas dúvidas. Mas o profissional que está na área da beleza, ele tem que se especializar em terapia capilar, porque esse é o futuro. Muito bom. Então já fica essa dica para os profissionais também. Tá com dúvida? Entre em contato. Novamente a gente reforçando aqui, porque 1 hora é muito pouco para a gente falar de um assunto tão importante, tão útil para o dia a dia dos homens, das mulheres e dos profissionais principalmente, porque no dia a dia eles que estão ali, né, lidando com o público em geral. E Marcos, agora eu quero saber aquilo que a gente comentou lá no início, né? Como que foi esse crescimento da empresa, né? Luciano Saliba, Terapia Capilar. Me conta, como foi também a superação, como que foi esse momento de passar pelo período de pandemia? Isso aí é um assunto muito importante. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque desde cedo eu tive que superar muitas coisas na minha vida e a Luciana também. Em 1 hora não dá para contar a história de nós dois, mas a gente veio de momentos muito difíceis na nossa vida. 2019, segundo semestre de 2019, a Luciana estava bombando. Porque ela mudou o jeito de trabalhar, ela identificou que na terapia capilar, na dermoterapia capilar, era o futuro dela e ela não tinha mais agenda para poder trabalhar. Eu tinha um outro negócio, o meu negócio, com o início da pandemia principalmente, não estava muito bom. E no finalzinho do ano de 2019, ela me chamou e falou: Olha, eu preciso que você venha trabalhar comigo, porque eu não estou dando conta e é difícil mão de obra hoje em dia, principalmente especializado em terapia capilar. Foi onde eu entrei no mercado. No primeiro momento eu tive quase não quis, né? Ele Porque teve uma certa resistência, resistência. Luciano? Não, eu não, vou mexer com cabelo. um lado machista, Eu né? vou lavar Falar, cabelo. mexer com cabelo de mulher, essas coisas assim, né? E aí eu vim identificar, comecei a procurar na internet o que era terapia capilar, aquele negócio todo, e vi que na verdade a terapia capilar é um anexo da dermatologia, né? Porque muitas das vezes um médico dermatologista ele cuida através de remédios, mas o processo mesmo terapêutico, a mão na massa, normalmente eles não fazem. E aí eu vi que era uma extensão da dermatologia, eu falei assim, não, esse negócio é muito bom. Eu vou estudar sobre isso. Aí entrei nos cursos que ela me indicou, aí fui fazendo outros cursos, fui aprendendo, e hoje eu sou apaixonado pela terapia capilar. É tão engraçado, Leandro, que ele às vezes chegava dia de domingo, aí eu lá dormindo, gente, domingo, meia-noite eu dormindo. Aí eu, Marcos, amor, vamos estudar? Aqui, ó. Eu olhava assim pra ele e falava, Marcos, vai estudar você, Marcos Vinícius? Eu já não preciso mais, deixa pra amanhã. Lógico, gente, todos nós precisamos, eu estudo até hoje. Mas naquele momento que ele Naquele dormia, ele momento, passava a noite é estudando, que ele cara. tava descobrindo ali todo Ele esse se empolgou mundo, porque é né? O muito mundo. gostoso. É muito gostoso. Isso não foi uma nem duas vezes, não. Nossa, por fim eu falava, Marcos, tá bom, então nós vamos marcar, nós vamos estudar. E aí eu entrei Legal. de cabeça com ela em 2020, né? Aí logo em seguida a gente tomou um baque, porque veio a pandemia, fecha tudo. Exatamente Né? isso foi. Você se envolveu no pré-pandemia, né? Quase nesse momento da É. pandemia, mas quando você se Quando eu envolveu entrei literalmente, Aí a vem o pandemia. fechou choque, né, tudo. cara? Aí fechou Imagino. tudo. Ela queria veio um desistir, porque realmente foi muito difícil, né? Você não podia fazer nada. Totalmente. A gente não sabia se ia durar 3 meses ou se ia durar 5 anos, né? Exatamente, era uma incerteza, né, o mercado. E as contas tava lá para pagar, né? Não parava de chegar. Por mais que a gente conseguiu com os nossos representantes um desconto ou um postergamento para poder pagar um boleto, alguma coisa assim, mas foi muito preocupante. E ela pensou em desistir, mas graças a Deus ela não desistiu. A gente foi caminhando, a gente esperou o tempo certinho.
Pedimos muita orientação, sabedoria a Deus, né? E Deus foi direcionando a gente certinho até que as coisas começaram a voltar novamente, né? E a gente falou assim, olha, tá pequeno pra gente aqui, a gente precisa de um lugar maior. E aí que eu te falo que a gente saiu de uma loja de 30 metros quadrados para uma de 100, toda equipada, com aparelho de última geração, toda climatizada, onde o cliente chega, ele se sente em casa, se sente assim, nossa, aquele lugar ali é o meu é a minha psicanálise, né? Ali eu É o vou, eu refúgio. sento, eu converso, é um Refúgio, refúgio, legal. literalmente. E Não é nessa, porque eu tô falando, não, mas lá é muito, É um ambiente muito agradável gostoso. aqui, assim, né? Legal. nessa mudança aí de chave também de local, né? A gente cresceu bastante na pandemia, quando começou a voltar com o boom, né, do, das pessoas perderem cabelo, né, de ficar estressado, de não ter contato e Sim. tudo mais, começou a voltar e aí a gente deslanchou. O negócio cresceu bastante principalmente nos últimos 12 meses agora. Muito bom. Eu vi no Instagram, quem tá acompanhando o podcast pode ir lá acessar o Instagram. Eu vi uma foto, parece, do antigo espaço, né? Sim. Mais vazio, branco, Isso, assim. tem um Sim. videozinho Que mostrando o antes e diferença, né? depois. E que diferença. Já fico, eu nem vou colocar a foto aqui no vídeo, pra você já ficar curioso, já ir lá no Instagram acompanhar a diferença que foi, porque toda essa estrutura influencia muito no atendimento do cliente, né? Na experiência do cliente, onde ele é recepcionado, Sim, onde com ele é certeza. bem atendido. Ô, Leandro, você já chegou em algum lugar, você já chegou para cortar o seu cabelo, por exemplo, e foi recepcionado com uma água ozonizada? Não, Não. nunca fui. Hoje, o nosso paciente, ao chegar na nossa clínica, a primeira coisa que ele faz é beber uma água ozonizada. É uma água com ozônio. Que legal. Porque a água, a partir do momento que você está tomando a água, já começou o seu tratamento. Porque às vezes o cliente chega antecipado, chega 15 minutos antes do horário dele, e aí tem que aguardar um atendimento para poder iniciar o dele, ele já começa a ser tratado com água ozonizada. Isso é um diferencial que a gente tem na nossa clínica. Você sabia, você bebendo água ozonizada, você aumenta sua imunidade, você mata fungos e bactérias lá dentro do seu corpo, você Que trata legal. doenças que você nem imagina que você tenha. Eu não sabia, eu sabia que ela tem. Eu já ouvi falar que tem vários benefícios, mas no detalhe eu não sabia que era nesse nível. Isso. Esse pequeno detalhe faz grande diferença hoje quando Total. o paciente chega e encontra estrutura como a nossa. Muito bom, interessante. E já falando da estrutura, quais são os principais serviços, né? Eu vi vários lá no Instagram, né? Eu vi um que me chamou muita atenção, eu queria que vocês explicassem ele. O que é a LED terapia que eu nunca tinha ouvido falar? É, essa luz que está aqui no nosso estúdio é uma luz branca. Sim. Se eu colocar um produto de cor branca, uma vasilhinha de plástico branco e deixar aqui em cima dessa mesa, daqui a um tempo você vai ver que ela está começando a amarelar. E a luz de LED ela tem poder de transformação. Então hoje a gente tem equipamentos de LED terapia ou fototerapia, assim como o mercado cientificamente conhece, que através das luzes a gente consegue tratar patologias como dermatite seborreica, calvície, foliculite, entre todas as doenças que a gente trata lá na clínica, a gente consegue tratar através da fototerapia. O cliente senta e faz sua sessão ali de 15, 20, 30, 40 minutos de acordo com a necessidade dele, e através Legal. do poder das luzes de LED a gente consegue transformar uma doença numa coisa saudável. Muito bom. É um aparelho que ele é antibactericida também, fungicida, né? Ele potencializa e acelera o poder de ação dos produtos, tá? A luz vermelha, ela tem uma ação subcutânea no couro cabeludo, agindo lá na papila dérmica, ou seja, lá na nossa produção de pelos. Irrigando bastante sangue, né, que é o nosso nutriente, igual eu expliquei, que a gente precisa para ter os nossos fios saudáveis. Excelente. Esse é um dos aparelhos, né? A gente tem lá a laser terapia, que ao contrário do LED terapia, da fototerapia, ela alcança graus maiores dentro do nosso corpo. A gente tem aparelhos de ozônio, aparelhos para fazer microagulhamento, vacuoterapia. E além disso, tem um que é bem conhecido aí no mercado, que é o velaterapia. É a velaterapia. Velaterapia. Para quem acha interessante, ainda não teve a experiência, né, de passar por esse tratamento, como que ele funciona e qual o objetivo da velaterapia? Deixa eu pensar isso. Bom, a velaterapia, ela é um protocolo que não entra na terapia capilar, tá? Mas a velaterapia, o próprio nome diz, velaterapia. Então a gente vai fazer um trabalho preventivo contra a patologia das pontas duplas no cabelo. Então, para você aí que tem bastante pontas duplas, que não sabe, vira e mexe, tá com as pontinhas duplas, tá tendo que cortar o cabelo, nós vamos fazer esse trabalho com a velaterapia. Como que ela vai agir aí nos seus cabelos? As pontas duplas é uma patologia, é uma doença.
Então a gente precisa eliminar. Quando eu pego um fio que ele está com uma ponta dupla, eu preciso repor para essa fibra capilar o que ela está precisando. Então eu vou envolver com um produto essa fibra capilar e com a vela eu vou... Na verdade, a veloterapia ela é a melhor cauterização que existe. Com a vela mesmo. Com vela a própria acesa. vela, mesmo. tá? Então imagina aqui o fio que está com a ponta dupla. Então eu já passei ele, envolvi todo aquele cabelo, né? A haste capilar com o produto. Então eu vou vir com a vela e vou cauterizar aquela fibra capilar. Ou seja, eu coloquei dentro ali daquele fio o nutriente que eu preciso. Contudo, lá naquela pontinha dupla, eu vou selar aquela pontinha dupla. Porque quando você faz aquele processo de puxar a ponta dupla, você está aí danificando ainda mais sua fibra capilar. Então você precisa tratar isso. Com a veloterapia, você vai fazer isso de uma forma natural, preventivamente. Então, é a mesma coisa, sabe quando tá puxando o fiozinho da roupa, que você Sei. vem com o isqueiro e queima aquela pontinha? Queima ele pra acabar com né? o problema. A veloterapia vai ser esse mesmo procedimento. Legal. Muitos... É até motivo, às vezes, de muita discussão isso. Muitos terapeutas capilares não gostam de fazer esse procedimento. Mas eu tenho uma técnica exclusiva de aplicação de veloterapia que é sensacional. As minhas clientes fazem e eu não tenho problema algum com isso. Tem só o quê? Uns 16 anos que eu faço veloterapia. Só uns 16 anos. E só deixando claro também que você não deve fazer isso em casa. De jeito Né? nenhum. Nós estamos tratando de fogo. Né? Sim. De uma vela ali em De chamas. forma alguma. Tem uma técnica para se aplicar. É isso que eu ia perguntar, né? É uma linha muito fina entre ser um tratamento e queimar o cabelo. Ou seja, não fazendo com um profissional capacitado, que entende ali da técnica, a pessoa corre um risco. Mas Isso. fazendo com quem tem experiência, é tranquilo. Isso aí. Muito bom. Legal. Então é isso aí, já deu para perceber que aqui o conhecimento dessa área de terapia capilar é bem vasto, né? E agora eu queria deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, né, em relação ao futuro, o que vocês planejam e para quem também tem interesse em conhecer mais sobre esse mercado, se vocês oferecem alguma orientação, conta pra gente. A gente tem uma parceria com um dos nossos distribuidores. Eu gostaria até de fazer um jabazinho aqui para eles. Claro, fica à Que é a vontade. Trelos Distribuidora, que junto com a gente está te presenteando com esse produto aí. Muito bom. A Trelos, na pessoa do Leonardo, ele faz um trabalho com a gente muito interessante. Como eles têm bastante clientes, eles oferecem bastante workshop e cursos de terapia capilar. Então, quem quiser se aperfeiçoar nessa área, pode entrar em contato com a gente direto, pode entrar em contato com a Trelos e já marcar sua data. Agora, para março, a gente já vai iniciar uma turma de formação básica em terapia capilar, onde a gente dá um suporte maravilhoso, a pessoa sai de lá sem nenhuma dúvida e já consegue, a título de negócio, triplicar o seu faturamento com a dermoterapia capilar, que é um negócio diferente. Quando você oferece no seu salão, quando você começa a transformar o seu salão em um espaço terapêutico, os clientes começam a te olhar de forma diferente. E isso agrega muito valor ao seu serviço. Então pode procurar a gente, claro, dá todas as informações, a gente forma novos profissionais na área de terapia capilar. E se precisar tirar dúvida, mandar uma mensagem, o que a gente mais gosta é de ajudar. Legal. Porque a gente tem um suporte após o nosso curso, onde durante um período aí a gente mantém esse contato com essa nossa o aluno, né? Porque a maior dor que foi... O Marcos, graças a Deus, não precisou de passar por isso. Mas quando eu comecei, a maior dor é quando você faz um curso, vai fazer a sua especialização e você sai com dúvidas, porque ninguém sabe. Ninguém sai aprendendo do dia para a noite. E aí você fica... E aí, e agora? Como que eu vou fazer? Não. Com a gente não funciona assim. Todos os nossos alunos até hoje têm o suporte... Não tem dúvida. Se tem, entre em contato. A gente está ali para discutir e deixar vocês aí pronto para esse mercado que é maravilhoso da terapia capilar. Muito bom, é isso aí. Então, para você que tem vontade de se aprofundar nesse assunto, conhecer mais sobre a terapia capilar, entre em contato. Luciana Saliba no Instagram, @Luciana Saliba. Terapia capilar. Então, muito obrigado, Marcos. Obrigada muito a você. obrigado, Luciana. Trelos, não é? Muito obrigado pelo presente. Gostei demais. Já vou colocar aqui em prática, ainda mais com as dicas, né? Isso aí. Já entendi aqui até como utilizar. Isso que é importante, né? Além do presente também ficou a dica aí que vai ser útil para muitos ouvintes, muitos espectadores aqui do BH Podcast. E um agradecimento para você também que acompanhou esse podcast, esse episódio até aqui. Até o próximo. E é isso aí. Até mais.